Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui de pré-cálculo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Assim vocês saberão quando os próximos vídeos estiverem ativos, né? E eu não estou fazendo só vídeo de pré-cálculo, etc. Mas para frente eu vou fazer outros vídeos sobre outros temas. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho hoje para falar sobre união e interseção de conjuntos. No vídeo anterior eu falei sobre conjuntos, né, sobre os conjuntos abertos e os conjuntos fechados, e semiabertos, infinitos, paraná. Só que existem algumas operações que nós podemos fazer. Nós podemos fazer tanto a operação de união, então quer dizer que eu vou juntar dois conjuntos, seja lá a quantidade de volume, de unidades que tenham esses conjuntos, e eu tenho a interseção. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A, representado por essa grande bola torta. A. Eu tenho um conjunto B, aqui. B. Se eu fizer a união desses dois, eu junto tudo. Então, como assim? Vamos dizer que eu tenha um conjunto aqui, por exemplo, começando do 0 até o 3, aberto. Então, vou fazer a união entre eles do aberto 1 até o, vamos dizer assim, até o 5 aberto também. Qual que é o resultado desse daqui? Se nós colocarmos isso em uma linha, que é em duas linhas, né? A linha do A, que é este daqui, e a linha do B, que é este daqui. Este daqui é a linha do A, e este daqui de verdinho vai ser a linha do B. Beleza? Então, aonde começa o A? O A, ele começa no 0, né? Porque eu estou fechado, né? Ele começa no 0, e ele vai até eu vou fazer até com os cochetinhos aqui. E ele vai até o 3. Então, vou colocar mais para a esquerda aqui, fica melhor. Ele vai até o 3. Beleza? Só que ele é aberto. Então, todo este pedaço aqui, excluindo o 3, está no meu intervalo. Beleza? Está no A. Agora, se eu vier neste segundo, então eu tenho o 1, né, que ele é aberto. Vou fazer em verdinho também, que vai ficar mais legal. Eu tenho o 1 aqui, ok? Eu tenho o 1 e eu tenho em aberto, eu também tenho o 5, mais ou menos aqui. Todo este espaço aqui eu tenho, tudo junto aqui, ó. Então o que eu vejo? Eu vejo qual que é o limite inferior dele, do menor, né? Qual que é o limite inferior do menor dos dois números, o menor limite inferior e qual que é o maior limite superior. E vejo que os dois se cruzam, né? Então eu tenho 0, aí ele vai até o 3. Só que dentro aqui eu tenho 1 também, eu tenho 2, ele só não inclui o 3. Aqui não inclui o 1, mas tem o 2, tem o 3, tem o 4 e tem o 5. Qual que é o menor deles aqui? O menor é o 0, que ele é inclusivo, ele inclui o 0. Então ele é fechado deste lado, que é o 0. E qual que é o maior limite superior? Neste caso é o 5. Então aqui é 5. 5 é aberto ou ele é fechado? Ele é aberto. Então eu tenho um conjunto semiaberto com limite inferior ele fechado, né? E o limite superior ele é aberto neste caso. E aqui funcionou, eu só tenho um único resultado, um único conjunto. Por quê? Porque os dois valores eles se cruzam no meio do caminho. E se eu tivesse, por exemplo, isso daqui? Se eu tivesse, sei lá, Opa, às vezes ele não escreve, dá uma raiva, velho, que ele fica, sei lá, movimentando, não faço ideia por quê. Às vezes deu apertar alguma coisa aqui que não deveria. Eu tenho, sei lá, 2 até o 5 fechado, união do, vamos dizer assim, do 6 até o 10 fechado. Então, se eu colocar aqui numa reta novamente, né, aqui eu tenho o A, que é este, e eu tenho o B, que é este daqui da direita. Beleza? E eu vou fazer aqui o B e uma outra reta, tá bom? No primeiro eu tenho o quê? No primeiro eu tenho o 2, vou deixar o 2 aqui, tá? Eu tenho 2 e aqui eu tenho o 5, ok? Tudo que está aqui no meio, que está em vermelho,
inclui, tá? Inclusive o 5, porque o 5 aqui ele é inclusivo. Agora, se eu vier deste lado, eu tenho o quê? Eu tenho em aberto o 6 e ele vai até o 10. Neste caso, os dois estão... Eu incluo o 6, eu não incluo o 6, mas eu incluo o 10. Como é que eu junto esses dois aqui? O resultado é exatamente esse. Como eu não tenho interseção, eu não tenho um espaço delimitado entre os dois, eu tenho a união desses dois, ok? Só que eu não tenho nenhum valor entre eles. Então eu simplesmente só tenho a união, né? Então eu tenho esse resultado, eu tenho esses dois conjuntos, um do lado do outro, só que eu não tenho nenhum valor entre eles. Então o resultado é exatamente esse. Eu tenho só essa união desses dois conjuntos. Ok? Esse é o resultado realmente. Às vezes, pode ser que... Quer ver, por exemplo? Eu posso ter crianças que sejam maior de 2 anos e até 5 anos e que sejam maior que 6 anos e menor igual a 10 anos. Por exemplo, sei lá, para entrar numa determinada festa, eu não gosto de criança entre 5 a 6 anos. É maior que 5 e menor que 6, né? E igual a 6 neste caso. Por quê? Porque eu não gosto, eu sou chato, dane-se, eu bato nas crianças quando eu vejo essas crianças desse jeito na minha festa, tá bom? Então, por exemplo, essa é a união desses dois grupos. Eu consigo fazer uma união de dois grupos e eu represento elas desse jeito. Se eu tiver 3 grupos, se tiver 4 grupos, se tiver 5 grupos, se esses grupos não se cruzarem, eles mantêm desse jeito. Beleza? Agora, o que acontece quando tem uma interseção? Uma interseção é um pouco diferente. Então eu tenho, por exemplo, aqui o meu grupo A, eu tenho aqui o meu grupo, meu agrupamento B, né? Eu tenho o meu conjunto B neste caso, é que eu penso em grupo porque eu fico lembrando em banco de dados. Quando eu estou tratando de uma interseção, eu só pego este pedaço aqui. Eu só pego o meio deles. Eu não pego o resto eu ignoro. Então, se eu tenho um grupo A, que ele tem, sei lá, do 1 até o 5 fechado, e aqui eu faço uma interseção, que é, neste caso, parece um A, né? Ele vai, sei lá, ele vai do 3 até o infinito positivo, né? Qual que é a interseção deste daqui? Eu vou colocar a reta novamente do mesmo jeito, tá? Então eu tenho aqui a reta A, eu tenho aqui a reta B, a reta real, que são números reais. Então eu tenho aqui um intervalo, eu não vou ficar riscando, tá? Fazendo de vermelho, caramba, 4. Eu tenho aqui opa, esse 1 tá muito colado. Eu tenho do 1 até o 5, beleza? E eu tenho aqui no verdinho, eu tenho aqui do 3 até o infinito. Então ele vai até o infinito positivo. Qual que é o espaço entre eles? O espaço que eu vou utilizar, o resultado é exatamente este pedaço aqui que está no meio. Então eu tenho qual que é o limite inferior aqui que está no meio? Neste caso é o 3. Então ele é 3 fechado, tá? Porque está fechado aqui. E qual que é o superior? É o 5 fechado também. Porque o 5 em si ele é fechado. E esse é o espaço que está entre eles. Tá bom? E eu tenho este resultado. Agora, se eu tiver, por exemplo, né, só para poder exemplificar, eu tenho do 2 ao 5 aberto, aí eu faço a interseção, por exemplo, do 6 ao 10. Qual que é o resultado dele? O resultado não existe, porque eu não tenho valores entre eles. Eu só tenho aqui do 2 até o 5, certo? E se eu for para colocar numa reta, aqui embaixo eu vou ter um espaço vazio e eu vou ter do 6 até o 10. Beleza? Tá vendo que eu tenho esse espaço aqui no meio? Esse espaço não existe nenhum valor entre esses dois conjuntos. Então não dá para eu ter uma interseção entre entre conjuntos que não tenham nenhum valor entre eles. Tá bom? Então, assim como, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, 2 com 5 fechado e faço a interseção do 5 até o 10. Não existe, porque aqui eu incluo 5 e aqui eu não incluo 5, então não tem essa junção. É só do 5 para frente, né? É só maior que 5, aqui é até 5. Se eu tiver 5, alguma outra coisinha, as mãozinhas já não se juntam, tá bom? Agora, se eu tivesse um outro 5 fechado aqui, aí o resultado sim seria um 5 fechado.
beleza? Que é do 5 até o 5, que só tenho esses daqui. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido estes conceitos, né, para ser mais exato. Então, caso vocês tenham entendido e gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Não se esqueçam que o meu canal ele é enorme, eu tenho vídeos pra caramba, de lógica de predicado, de pandas, de Python, de banco de dados, de análise exploratória de dados, de inteligência artificial, de R, teorema de Bayes, estatística. Meu, o que não falta aqui é vídeo, tá? Então, caso vocês queiram saber se eu estou vivo ou não, eu tenho o meu Instagram, eu posto algumas coisas no Instagram, instagram.com/Zorobabel. Caso vocês queiram também, caso vocês já estejam estudando alguma coisa e vocês queiram pegar os arquivos dos vídeos, vocês podem vir aqui no meu GitHub, tá? Que tem os repositórios dos arquivos. E caso vocês queiram me apoiar aqui financeiramente, vocês podem usar o Apoia-se, apoia.se/Zorobabel. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até o próximo vídeo.